gravando. Eu vou postar no link certo, tá? Em nome de Jesus. Amém. Abençoa nós. Então, todo esse trabalho, né, para verificar a proteção radiológica, bem, então deve ser bastante problemático, né? Essa radiação ionizante atingindo o corpo, né, de uma pessoa, tá? Então, a ideia hoje é comentar, né, sobre esses efeitos biológicos da radiação ionizante. Deveria ter, antes ali, uma palavrinha escrita assim, possíveis efeitos biológicos da radiação ionizante. Porque, gente, são tantas variáveis envolvidas, tantas variáveis, tá? É muito complexo. Porque vai depender se é homem, se é mulher, vai depender, né, desse organismo. Nós estamos falando, né, de corpo humano. E quando falamos de corpo humano, tudo fica muito complexo, né, porque o que vale para um pode não valer para outro. E justamente é isso que vocês estão percebendo, né, nessa batalha, nessa luta aí, né, contra o Covid-19. Você fala, professor, por que não encontraram ainda? É pela diversidade, né, que tem aí, né, das pessoas e a própria diversidade do vírus, né, que às vezes se transforma, não transforma. Então, é muito complicado, tá? Então, são possíveis efeitos biológicos, porque podem existir situações em que alguns efeitos aparecem, né, ou não, né, e outros não. Então, o que acontece? A radiação ionizante, ela tem muita energia, né? Conforme essa energia, ela passa, né, por um material, ela vai perdendo, né, ela vai batendo ali, ela vai, como se diz, transmitindo, né, transportando aí, transmitindo essa energia que ela tinha anteriormente. No caso de uma radiação alfa, né, que não é radiação, é uma partícula, o ar consegue aí bloquear uma boa parte. Ela vai perdendo essa energia conforme ela vai batendo nas moléculas de ar que ali existem, tá? Mas existe, né, tem a radiação gama e aí o ar, ela consegue passar tranquilamente, né, possui bastante energia, consegue passar tranquilamente aí por uma folha de papel, né? Então, para uma placa de alumínio, aí já começa a ficar um pouco mais difícil, chumbo talvez fique um pouco melhor, mas aí vai depender de quanto, né, nós estamos falando dessa radiação gama. Enfim, então, é necessário aí, né, que seja então, a verificação dessa energia, né, depositada em células. Tá? Então, o que acontece quando a radiação ionizante ela bate em nossas células? Há uma quantidade considerável de células aqui. Nossas células são muito diferentes, né? Tem células no nosso corpo que nós nascemos com elas e vamos morrer com elas. A probabilidade, né, de renovação é muito pequena, né? Se estuda isso ainda, né? Pode ser que, né, os estudos mais recentes, algumas pessoas dizem que pode renovar as células cerebrais, por exemplo, nossos neurônios, mas normalmente aí, né, a literatura nos diz que com ela nascemos, com ela morremos. O que vai mudando são as ligações neurais. Já outras células que perdemos ao longo do dia, né? Que é o caso da nossa pele, né? Tem pessoas aqui, por exemplo, né, que quando tomam banho, né, utilizam aí uma bucha, né? Uma bucha de aquela vegetal, né? E vai lá se esfoliando todo ao longo do dia. Aí retira um punhado de célula morta lá, tal. Então, a renovação celular da pele, ela é muito rápida, né? Bem rápida aí. Já há outras células que não vão se reproduzir com essa mesma velocidade. Então, isso é um outro fator determinante para saber, né, qual é o efeito biológico que vai ter ali no nosso corpo. Vai depender de qual parte essa radiação bate no nosso corpo. Além de depender de cada indivíduo, né? Isso não tem como controlar muito, mas dependendo da região do nosso corpo, de onde ela bate aí, ela também, né, é chamada radiosensibilidade, ela vai ter um efeito totalmente diferente. Bom, então,
A ideia dessa aula é isso, nós conversarmos sobre essas, né, como diz ali, né, quais são as consequências dessa energia em nosso corpo. Bem, quando falamos aí dessa questão de efeito biológico, pensamos já ali, né, provavelmente numa bomba atômica, né? Uma bomba atômica, e aí muitas mortes, infelizmente, e muitas mutações acontecendo, talvez uma nova raça surgindo, né, seres humanos com poderes, né, de ler mente, poderes de sair um raio vermelho do olho que destrói todo mundo, super força, super esqueleto, super qualquer coisa aí, super muita coisa, né? E, na verdade, tá, as coisas não são bem assim, tá? Quando falamos aí, né, de deformações, deformações em crianças, vamos dizer assim, né, isso pode acontecer, mas é bem mais provável que a pessoa irradiada ela nunca mais tenha a possibilidade de ter uma criança. A possibilidade da esterilidade ela é muito maior do que a da transmissão, tá? Da transmissão hereditária, né, de um gene errado que causa então uma mutação. Essa mutação genética, tá? Ela pode acontecer sim, mas principalmente em bebês, quando da fase inicial da reprodução celular. Sabe aquele momento, né, que você está tendo lá, aquela, né, reprodução tal, das moléculas ali? Aquele momento, ou seja, nos 3 primeiros meses de gestação, onde ocorre uma diferenciação celular muito grande, né, uma reprodução bem grande ali, esse momento é um momento crítico. A partir de 3 meses, já não fica tão crítico mais, tá? Já pode aí, né, de alguma forma, ter um nível seguro de radiação ionizante. Lembrando que a gente fala em nível seguro, a gente vai comentar hoje que nunca há nível seguro, tá? Não existe nível seguro exatamente, porque você pode trabalhar na normalidade, mas ao longo do tempo receber um depósito de energia e uma molécula, uma célula, né, que acabar, vamos dizer assim, sofrendo uma mutação, ela pode se reproduzir, pode originar grandes problemas, tá? Mas quando a gente não fala isso, nós não falamos isso ao nível assim, de causar um medo, nunca, né? Conhecimento não gera medo, conhecimento gera segurança, porque a gente vai verificar também que isso é probabilístico, não há probabilidade disso acontecer ou não. Então, a primeira parte dessa aula eu queria comentar sobre isso, tá? Então, a gente procura, às vezes, por essas notícias, né? Ah, professor, será que em Chernobyl lá, né? Será que tem lá uns porco muito louco, né? Uns javali, assim, com 6 patas, né? Uns javali que surge num lugar, desaparece, vai em outro, assim, com superpoderes, de repente, né? Passarinhos que já conversam entre si, não sei, uma raça super desenvolvida nasceu ali. E a resposta é não, né? A chance disso acontecer, ela é bem pequena, tá? E a natureza também tem uma capacidade de renovação muito grande. Isso é o final de nossa aula hoje, é verificar esse tipo de coisa. Bom, o título aí que você vê do slide fala sobre acidentes envolvendo radiações ionizantes. E se você leu, né, ali a listinha, você percebeu que eu não coloquei em nenhum momento a bomba atômica. E por que será que eu não coloquei a bomba atômica ali? Quem que já ganhou o lance? Um de cada vez, por favor. Por que a bomba atômica não aparece em acidentes? Em 86 foi o ano que o professor nasceu. A bomba explodiu. A bomba não, né? A usina explodiu antes de eu nascer, então a nuvem radioativa deu algumas voltas sobre a Terra. E aí o professor foi afetado, né, no final da gestação.
Então, o professor tem um poder de lementes, e nesse momento alguém pensou assim, professor, que a bomba não foi um acidente, né? A bomba, as pessoas jogaram, né? Ela aí foi assim, de caso pensado. Anteriormente, feito muitos e muitos testes, né? No atol de Bikini, na região do Oceano Pacífico, entre outros lugares. Então, professor, a bomba atômica pode ser qualquer coisa, menos um acidente. Verdade, quem pensou isso pensou muito certinho, tá? Então, a bomba atômica, ela não é um acidente, por isso ela não figura ali, tá bom? Eu não coloquei imagens, tá? Dos acidentes, até porque algumas imagens são muito difíceis de você encontrar, às vezes não tem, porque normalmente se esconde isso, tá? Se hoje, né, no ano de 2020, algumas coisas já tentam ser abafadas, do tipo Covid-19 na China, quando surge, tentou ser abafada, né? Do tipo, vamos deixar disso, né? Não está acontecendo nada que não, e estourou e explodiu do jeito que nós estamos vendo. Então, imagine isso acontecendo nos anos 50, nos anos 60. Tá? Então, há situações que não temos dados. Tá? Apesar da lista grande aí, você não precisa decorar ela, eu vou bater, na verdade, em 2 pontos só, tá, desses acidentes. E dizer o seguinte, quando pensamos, né, em efeitos biológicos envolvendo radiação ionizante e nos acidentes, acredite, tá? Acredite aí que é muito mais perigoso um profissional da saúde que é mal orientado ou que não obedece, tá? Não obedece aí os princípios de proteção radiológica, tá? Ele corre muito mais risco de ter problemas futuros do que um trabalhador que participou de algum desses eventos que vocês veem do lado esquerdo aí. Tá? Um profissional da saúde mal orientado, ou mal intencionado, ou qualquer coisa parecida com isso, esquecido talvez, ele corre mais risco do que uma pessoa que participou desses eventos, tá? É claro que quando pensamos no evento de Chernobyl, né, ou mesmo o Césio 137, que são os dois que eu vou comentar mais aqui com vocês, né, a tabela é mais para verificar que existiram muitos acidentes e pessoas, né, que infelizmente tiveram aí problemas com radiação. É claro que existiam pessoas que, né, perderam as suas vidas, sim, né, o Césio 137 aí, né, de maneira imediata, inclusive, uma garota, né, vai estar perdendo a sua vida, né, não demora muito tempo, não demora anos, né, meses ali, já acaba acontecendo esse tipo de coisa, né, só que nós não temos muita informação de alguns acidentes que existiram ali, né, imagine, os acidentes que acontecem na União das Repúblicas, né, Socialistas Soviéticas aí, uma dificuldade bem grande, né, de você ter dados, né, Rússia aí, e porque alguns outros países também simplesmente não querem que esses dados apareçam, porque não é bacana, né, não é legal você expor esse tipo de coisa, tá bom? Mas apesar das vítimas fatais, existiram outras pessoas que foram irradiadas por um certo tempo, tá? Por um certo tempo foram irradiadas, mas essa irradiação passou, tá? A radiação passou, Chernobyl foi evacuada. O Césio 137 afetou por alguns dias, semanas, meses, mas ele foi pego, né, e foi guardado. Agora, quando falamos de um profissional, estamos falando de pessoas que vão trabalhar por pelo menos 20 anos com isso, né? 15 anos, vamos colocar. Vamos trabalhar com 15 anos com radiação ionizante e isso vai ser bastante problemático se, né, as normas de segurança não forem seguidas. Bem, por que... Professor, pelas normas de segurança atual, qual que é o tempo que um técnico pode trabalhar? Porque acho que teve uma mudança atualmente na Previdência, né? Qual que é o tempo hoje que, em relação a esses estudos que foram feitos para o tempo de poder se trabalhar nessa profissão? Eu não sei se a mudança da Previdência afetou os trabalhadores em radiologia, preciso dar uma pesquisada. Até onde eu sei, são 4 horas por dia, num regime de 6 dias por semana, né?
Então, são 24 horas semanais. O que aconteceu aqui? Meu Deus, peraí, colocaram um punhado de coisa aqui. Mas atendendo você, Kenis, e tentando ler aqui, como se diz? Então, eu não sei se essa reforma da Previdência mexeu nessa insalubridade dos tecnólogos em radiologia. Vou dar uma pesquisada. Eu estava dando uma olhada hoje e estava Hum. falando assim em torno de 25 anos, né? Aí eu fiquei, mas será que é estudo? É porque eu vi um tecnólogo que trabalhava no hospital lá, da UPCAM, e ele, com 30 anos, já se aposentou. 30 anos de idade? Ele com Sim, 30 anos de idade se aposentou? sim, assim ele falou, porque quando a minha esposa fazia rádio lá, ele falou que já ia se aposentar, e ele tinha 34 anos, uma coisa assim. E foi o primeiro serviço dele, né? Kenis, desculpa, assim, 30 para 34 já tem mais quase 5 anos de contribuição, tá? Bom, o que eu sei do fator previdenciário, tá? No fator previdenciário, você tem que juntar o tempo de contribuição com a sua idade e tem que dar lá um certo número X, tá? Então, esse é o fator previdenciário. Então, assim, o tempo de contribuição somado com a idade tem que dar, vamos colocar assim, 90 anos. Tá? Nossa, senhor, mas eu vou ter que trabalhar um monte. Esse é o BO é esse, né? Um cara se aposentar com 90 vai ter que ter trabalhado desde os 10 anos de idade, tá? Então, nesse caso de gente aposentando muito cedo, tem que investigar qual que é a situação, porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 11 para 12 anos de idade. Então, eu tenho alguma contribuição mínima, né, a partir dos 14 anos. Então, de repente, né, eventualmente aí, se não mudasse nada desde quando eu comecei a trabalhar, eu me aposentaria um pouco mais cedo, tá? Mas o fator previdenciário, ele mexe aí no tempo de contribuição. Quando você fala da salubridade, a gente fala do tempo que o trabalhador, né, ali, né, o tecnólogo, né, em radiologia, ele pode ficar exposto a isso, tá? E agora, o tempo exatamente, se você dá uma bugada aí, você vai achar mais rápido que eu. Eu não lembro se é 15 ou 20 anos, tá? Que ele pode ficar exposto a isso. O que a É que a lei minha dúvida era manda assim, é né? trabalhar 4 É que a horas minha dúvida por era dia. assim. Assim, só para dizer, a nível de segurança é Sim. 4 horas por dia. Ele pode trabalhar 4 horas por dia toda a vida, entende? Porque esse é tempo de exposição. Não tem a ver exatamente com a aposentadoria. Que a aposentadoria aí vai ser uma questão, né, mais do governo. Mas pode falar, qual é a sua dúvida? Eu falo assim, não, pela pontuação eu sei, assim, né? Eu digo assim, mais assim pelo fato, por exemplo, exposição, dia, meses e em anos, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha há 20 anos tem um estudo já para dizer, ter uma. Não, essa pessoa não pode trabalhar mais do que 20 anos, não pode trabalhar mais do que 25 anos direto, né? Como que é feito? Os dosímetros que a pessoa usa durante o tempo que trabalhou de tecnólogo, eles são todos guardados, eles são monitorados? Como é que funciona? Né, guardado não, mas registrado sim. Você tem como trabalhador, você tem a cada 5 anos tem um limite, sim, 50 milligray, eu acho, agora, de cabeça, agora o número exatamente, eu tenho que procurar aqui e achar, eu não tenho esse valor de cabeça, mas tem, você tem sim esse número acumulado, tá? Só que esse número acumulado, a gente está se baseando no profissional, então, que segue todas as recomendações, tá? Então, uma vez ele seguindo todas as recomendações, ele, né, tem um limite ali e tudo mais que ele pode trabalhar. O que eu estou levando vocês a pensar aí é que uma pessoa que não segue tais recomendações, tá, não segue tais recomendações, ele sofre, né, um problema aí de que ele tem uma maior probabilidade de ter um problema de saúde.
E quando eu falo em probabilidade, você pode sim ter uma pessoa que às vezes não segue nenhum padrão de segurança e não sofre nada. E você tem uma pessoa, entendeu? Que teve um contato de pouquíssimo tempo e ele sofreu muito. Então, até quando nós falamos, eu ia comentar isso com vocês, quando falamos do dosímetro e tudo mais aí, existem situações, né, tem danos e efeitos que a gente vai ver hoje, que você tem um limite, tá? A partir desse limite, certamente vai dar muito ruim, tá? Só que abaixo desse limite, nós não sabemos se vai dar ruim ou não, tá? Isso vai depender do tempo de exposição ao longo do tempo, de como essas moléculas vão reagir, e aí nós entramos já num quadro bastante incerto, tá? Então, por isso que eu falei no início da aula, são possíveis efeitos, tá? Deixa eu só ver o que colocaram aqui. Também qual tipo de aparelho, né, professor? Que você vai trabalhar, né, também, né? Conta, né? Certamente. Se você vai tirar uma radiografia, é uma coisa. Se você vai fazer, né, uma medicina intervencionista ali, né, tal, fazer colocar um catéter, alguma coisa, a exposição é muito maior, né? Tanto sua, enquanto tecnólogo, quanto do médico, quanto do paciente, né? Imagina, como é que você vai guiar um fio, né? Um fio para colocar lá como se diz, na virilha do cara e chegar no coração. Você vai fazer isso através, né, de uma radiografia, né? Em tempo real ali. Então, certamente, tá? Só que nós colocamos, então, um fator tempo de exposição ali. Então, quanto mais tempo de exposição você tem, você aumenta a probabilidade. É como se você tivesse vendado e você tivesse que atravessar a rua várias vezes, só que vendado. Se você atravessa só uma, né? Então você tem uma chance aí de ser atropelado X. Agora, se você ficar indo e voltando, né, o dia inteiro, a chance de ser atropelado começa a ficar bem grande. Só que pode ser o caso de você ser atropelado e quebra uma perna, pode ser atropelado e quebra mais coisa, entende? Então, os fatores que coordenam aí são fatores bem complexos, tá bom? Deixa eu ver aqui, que a Nilma colocou. Realmente, a bomba atômica libera muita energia. E a Franciele colocou que um funcionário estava com leucemia, rapaz, em 2 lugares. Exatamente, né? Os danos futuros, isso mesmo. Mas vamos aqui. Então, tipos de danos, tá? Então, há alguns danos que nós chamamos de danos, existem os diretos e os indiretos, tá? Quando falamos dos danos diretos aí, tá? Estamos falando da radiação ionizante, né? Que vai, então, chegar nessas células e vai causar a morte dessas células, tá? Existe uma diferença entre você matar e transformar a célula. Se você mata a célula, claro que é ruim, não estou dizendo que é bom, tá, ou melhor do que transformar, mas você mata uma quantidade de células ali, né, o que vai acontecer? Vai causar uma queimadura, então é um tipo de dano. Agora, você pode ter um outro tipo de dano indireto, que seria, no caso de quebrar uma molécula de água. Isso é bastante complicado, tá? Então, direto, né, você tem ali realmente uma molécula sua, né, do seu corpo sendo afetada, tá? Ela vai morrer eventualmente ali, certo? Ou pode ser o caso, né, dela ser quebrada de alguma forma, tá? Bom, e um dano indireto, né, a gente chama de radiólise da água, tá? Então, o que acontece? Nós somos formados aí, né, nosso corpinho, 70% é água. Você fala, professor, mas não é a Terra que é formada por 70% de água? Também, né? A Terra e nós, né? Somos formados por muita água aí. Por isso que quando você vê uma sonda espacial, eles procuram água, né? E se existe água, tem uma associação com vida, pelo menos a vida com a qual nós conhecemos, tá? Então,
Você já deve ter escutado falar de uns tais de radicais livres, tá? Acho que, inclusive, nas aulas de química, né, escutaram falar alguma coisa sobre isso. Bem, um radical livre, ele pode se juntar aí, né, na nossa célula, ou juntar com algum outro componente químico, tá? E virar uma toxina. Falando bem, uma linguagem bem mais comum. Pode virar uma toxina, tá? Claro que, se nós não formos expostos à radiação ionizante, a chance de uma liberação de toxina, ela vai ficando cada vez menor. Tá? Você deve ter escutado falar, por exemplo, professor, eu ia falar que tomar café, né? Tomar café tem que ser nos primeiros 15 minutos, a partir disso, tem uma liberação de radicais livres. É nesse sentido aí, tá? Toxinas, que uma vez ingeridas, então, vão fazer algumas associações, e essas associações podem afetar nossas moléculas, tá? Então, esse dano do tipo indireto aí seria não afetar uma célula, tá? Mas então, quebrar moléculas de água, e tem muita água no nosso corpo, quebrar uma molécula de água, essa molécula de água, então, quebrada, né, tornar-se um radical livre, e esse radical livre, né, provocar aí um dano às nossas moléculas, tá? E o grande problema do dano indireto é a grande quantidade de água, tá? Então, não é nada difícil disso acontecer, tá? Então, dano direto, mata a célula. Dano indireto, você tem a água formando substâncias ruins que pode afetar o nosso DNA. E isso falando de tipos de danos. E também vamos aqui para os efeitos, né? Quais são os tipos de efeitos que existem? Então, primeira classificação são os efeitos chamados de efeitos agudos, tá? Os efeitos agudos, tá? E depois aqui o próximo são os tardios. Ele vai da questão do tempo de manifestação, tá? A base nossa é de 60 dias. Se né, você foi exposto, todo efeito antes de 60 dias, né, 2 meses aí, né, 60 dias, é chamado de agudo. A partir de 2 meses, nós chamamos aí de efeito tardio, tá? Então, o que acontece, né, com o que são esses efeitos agudos, né? Então, um efeito agudo pode ser queimadura, tá? Pode ser uma diarreia, pode ser vômito, como diz ali o exemplo, plaquetas, né, sendo diminuídas, porque mexe com o nosso sistema imunológico, tá? O sistema imunológico nosso, ele é muito sensível aí a essa radiação ionizante, tá? Então, a diferença entre agudo e tardio é quanto ao tempo, tá, da manifestação desses efeitos, tá bom? Então, vamos pegar lá o caso de Chernobyl, tá? No caso de Chernobyl, quem apresentou efeitos, né, do tipo agudos? As pessoas que estavam mais envolvidas ali mesmo, né, próximas, então, do reator 4, que teve aquela explosão. Então, essas pessoas sofreram isso, né, tiveram que limpar lá, tal, direitinho. Então, essas pessoas tiveram efeitos agudos. Os moradores da cidade de Pripyat, que vazaram, então, foram embora, mas foram expostos, eles podem ter os efeitos tardios. Podem ter, tá? Podem ter aí. Então, os efeitos tardios aí, eles podem acontecer, a gente conta a partir de 60 dias, só que pode levar aí muitos anos, né? Como disse lá a Franciele, 20 anos para acontecer esse tipo de coisa, tá? Um efeito agudo, você tem uma exposição a uma quantidade de radiação elevada, grande, tá? Ninguém aqui tirou uma radiografia e saiu queimado, graças a Deus, né? E tomara que continue assim. Porque é uma exposição que ela é pequena, tá? Pequenininha ali. Já no caso agudo, se diz uma exposição que é um pouco mais elevada, bem mais elevada aí que uma radiografia, tá? Por isso da queimadura, né? Náusea, vômito, pode acontecer. No efeito tardio,
a gente está falando de doses que são pequenas. Inclusive, são doses que estão dentro do limiar de proteção, tá? Então, respondendo aquela pergunta, né, do Keynes, pode ser o caso de uma pessoa que tomou todas as medidas de proteção, tá? Dali de dosímetro, tal, de análise, mandou, coletou, fez todas as anotações, tudo direitinho, mas ainda assim ele apresenta um tipo de efeito tardio, tá? Por quê? Porque, como você trabalhou com a radiação ionizante, há uma probabilidade, tá? E probabilidade, gente, né, ela é aleatória, tá? Totalmente aleatória. Então, pode acontecer, sim, mesmo com a pessoa que toma todos os devidos cuidados. Por quê? Porque o efeito tardio, ele é para doses pequenas de radiação, tá? E a gente coloca aí um caso como um câncer, tá bom? Deixa eu só ver aqui que mandaram. Caramba. Olha, Letícia, eu gostaria. O Genilson compartilhou com a gente aí, né? Da tia dele, que trabalha na área, que teve, né, alguns problemas. Daí a gente tem que, né, pegar um laudo, né, se esses problemas estão envolvidos com a exposição à radiação ionizante ou não, né, quanto isso tá ligado. E a Letícia perguntou sobre a questão do incêndio, né, e eu ouvi alguma coisa que, sim, que elevou esses níveis de radiação, só que não sei o quanto, porque simplesmente não tenho tempo para parar e ver e ler a notícia ali. Chernobyl, né, alguns de vocês já assistiram a série lá e tudo mais, mas ela enfrenta grandes problemas, né, porque há muito combustível ali, né, há muito material radioativo naquela região, e é necessária a construção de um sarcófago um pouco maior, né, fechar aquilo ali um pouco mais. Só que falta grana, falta boa vontade, né? Falta uma série de coisas, tá? Então, esse incêndio mesmo, né? Eu nem sei qual foi a causa dele, se foi ambiental, alguma coisa que tem bem pouca gente morando lá, mas Chernobyl é uma área de exclusão e é uma área extremamente complicada por conta de não conseguir aí conter essa radiação totalmente. Né? Por isso, quem vai lá pode ficar só alguns minutos, porque não é totalmente fechado. Se você, professor, né, não é só jogar como se diz, uma capa, né, lá de chumbo ali, de concreto, algo parecido. Então, mas não é tão simples assim, tá? O efeito que afeta o DNA, Kenis, é o efeito tardio, tá? O tardio que pode causar né, essa mudança aí, tá? Mas, assim, qualquer um, na verdade, Kenis, pode causar uma mudança aí, tá? No DNA. Qualquer um, tá? Vou dizer, é probabilidade, é loteria, tá? Só que a gente está colocando aqui, nesse caso, falamos, tá? A diferenciação entre tardio e agudo é quanto tempo de manifestação, tá? Vamos ter outras classificações, tá bom? Bem, os efeitos, né, eles podem ser hereditários, porque há efeitos que são efeitos na pessoa, tá? E há efeitos que podem afetar outras pessoas. Como assim, professor? Ué. De repente, eu recebo uma radiação ionizante e eu mesmo não sou afetado. Mas, né, eu tenho um filho, né? E aí o meu filho é afetado por isso, porque a radiação, né, a radiação ionizante a qual eu recebi, ela fez uma modificação, né, ali, né, no sêmen, né, nos espermatozoides, né, então eu tenho um espermatozoide com defeito, esse espermatozoide defeituoso
foi justamente o espermatozoide vencedor, né, que fecundou o óvulo, e aí, então, uma má formação, né? Então, temos aí uma criança com uma má formação, certo? Então, há efeitos que são efeitos em nós, né, no nosso corpinho mesmo. E esse efeito, um efeito hereditário, que de repente em mim não aconteceu nada, tá? Nada, 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 tá? Só que passamos isso para frente, tá? Efeito assintomático. Acho que a gente tem escutado muito essa palavra ultimamente por causa da Covid-19, né? É, Cara, não tem como falar assim que ele é assintomático. Existe um negócio chamado de reparação celular, tá? Então, quando uma pessoa é exposta à radiação ionizante, o corpo vai lutar contra isso, tá? Você foi lá e quebrou uma molécula, matou um punhado de molécula lá, a molécula vai se recuperar, entendeu? O corpo nosso é extremamente eficaz nisso. Então, é complicado falar que é assintomático. De repente, sentiu alguma coisa, mas o corpo foi bravo o suficiente para não desistir, né? E resistiu bravamente. Tá? O cara passou mal, teve uma dor de cabeça, uma náusea lá, mas tocou o barco e foi embora, entendeu? Então, não sabemos se é tão assintomático assim. Mas o problema é que, o meu exemplo foi da pessoa não sentir nada, né? Vou colocar que pode ser o caso de o pai sentir alguma coisa e o filho sentir também, né? E, infelizmente, esse filho pode nem vir a nascer, né? Por conta da má formação, tá? Em que sentido? Sempre pede em qual momento, assim, se diz, Kenis? Bom, eu espero que você tenha mais digitar aí, eu vou tocar um pouquinho mais. Ok? Então, falando aí de efeitos que são efeitos hereditários. Mas há efeitos que são chamados efeitos somáticos, tá? O efeito somático, ele atinge o indivíduo, tá? Ele atinge o indivíduo tão somente, tá? Então, uma outra classificação, né, aí dos efeitos. Os efeitos que atingem o indivíduo e podem atingir, além do indivíduo, a sua prole, né? Então, o efeito hereditário é quando, uma vez que você é irradiado, você pode contaminar a sua prole, tá? Mas o efeito somático não. O efeito somático é só você, né? Só a pessoa mesmo ali que terá problemas, tá? Deixa eu só ver se o Kenny ficou digitar mais uma coisa. Ah, quando do câncer, é a anamnese, né? Na anamnese, sim, se pergunta, sem dúvida. Uhum. Hoje em dia, né, quase qualquer exame aí, né, ou passado no médico vai perguntar dessa questão familiar, porque, né, nós somos frutos aí de coisas hereditárias, né? Tudo bem? Então, efeito somático afeta o próprio indivíduo, né? Então, pode ser o câncer, eu juro por Deus que não gostaria de ficar falando tanto nisso, mas perceba que deixei para falar isso na última aula, praticamente, que caminhamos para o final do curso, né? Então, para não ficar toda hora, né, falando sobre esse problema que afeta vocês aí, né, vocês têm parente com uma situação dessa e não é dos assuntos mais legais de estudar, tá bom? Mas também queimaduras, né, e a catarata, que é algo bastante frequente mesmo, tá? Então, afeta o indivíduo. E um outro efeito, né, que pode existir, que é chamado de efeito estocástico, tá? O estocástico, ele também afeta o indivíduo, tá? Só que o efeito estocástico é justamente aquele problema de não existir um limiar, tá? Não tem um limiar, ele está mais associado à questão do tempo, e quanto mais tempo, né, a pessoa tem um contato com a radiação ionizante, mais ela terá a probabilidade, né, então, de ter um problema em cima disso. Claro, se ela matar a voz, sem sombra de dúvida, né? Pior ainda. Entende? Mas o estocástico
vamos colocar assim, que o efeito somático atinge o indivíduo e ele pode ser, vamos dizer assim, um pouco, não mais rápido, mas há um limite, né? Uma queimadura, por exemplo, existe um limiar que a partir disso a pessoa certamente, né? Ah, professor, eu assisti lá um filme chamado K-19, né? E o pessoal foi ali mexer no reator, de um submarino russo, né? Baseado em fatos reais. E o pessoal foi mexer lá no submarino, bom, já saiu vomitando já, professor. O cara foi lá mexer, da manutenção 10 minutinhos, já saiu vomitando, foi tirar a roupa já saiu com um tanto de pele junto. E sim, você extrapolou, entendeu? Você foi exposto aí a um reator de fissão nuclear, então, meu Deus, efeito somático. No efeito estocástico, né, nós estamos falando de trabalhadores, né, eventualmente aí até de pacientes, por isso que existe, né, aquela questão da justificação, né, como não existe exatamente um limiar de dose seguro, né, não tem limiar de dose exatamente seguro, porque o corpo reage de formas diferenciadas. Então, justifica, né, esse tipo de exame, é justificável aí, então, o princípio da justificação, ele é em cima desse efeito chamado de efeito estocástico, tá certo? Isso vai ter mais alguma pergunta? Não, não é uma pergunta. Um outro tipo, né, de efeito aí, né, é o determinístico. O determinístico, ele se assemelha muito, né, ao somático aí, só que o determinístico com o estocástico, né, acerca dos níveis, né, então você tem ali o estocástico, né, ele está dentro da normalidade, tá, dentro da normalidade ali, então, mas mesmo assim, dentro da normalidade, ele pode ter, né, uma célula que é atingida, que é quebrada, e isso pode, né, eventualmente, evoluir para alguma coisa pior, né, digamos assim, tá? Já o determinístico, a pessoa está, como se diz, ela está exposta, né, a algo um pouco mais elevado aí, tá? E estando, né, exposto a algo mais elevado, ele vai sofrer as consequências. Então, está dizendo ali queimaduras, né, a queda de pelos, queda de cabelo, ou a catarata, né, queda de cabelo, inclusive, eventualmente, existindo aí, esse fenômeno pode acontecer também, né, com as pessoas expostas, por exemplo, a um efeito colateral, né, de uma radioterapia, por exemplo, tá? E, nesse caso, né, você tem pessoas aí que vão ter, né, vai cair o cabelo logo de início, outros vão demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, então, isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? Deixa eu só fazer uma volta aqui, uma diferenciação, então, quanto à dose, tá? Quanto à dose, você tem o determinístico, que é acima, né, da dose, seria acima de uma dose limite, e o estocástico, ele fala de uma coisa abaixo da dose limite, tá bom? E voltando aí só no efeito, senão vai causar uma confusão, e eles de fato são bem parecidos, tá? Eu dei um exemplo aqui no somático, e talvez não fique bom. O somático se relaciona com o hereditário, tá? Porque o hereditário pode afetar a pessoa e a sua prole, mas no caso, a prole certamente, e o somático afeta unicamente a pessoa, tá? Então, esses dois efeitos aqui é no sentido de quem vai afetar, só a pessoa ou a pessoa e a família, tá? Então, aqui hereditário e somático, a relação entre os dois, e a relação entre o estocástico e o determinístico, tá? E a relação entre os dois é a questão da dose, tá?
Professor, estocástico me dá a impressão de estoque, talvez, assim, é quase isso, tá? É quase isso mesmo, tá? Mas não é que você vai recebendo radiação e seria como se fosse uma parede, você vai quebrando um pedacinho, sabe? Todo dia você vai ali batendo nessa parede, batendo, chega uma hora que vai e quebra, tá? Não é isso, tá? Você não está batendo continuamente até o ponto de quebrar, tá? Mas você está aumentando, quanto mais tempo você fica exposto, você está aumentando aí a probabilidade de ter algum problema, tá? E se você aumenta a dose, aí você aumenta junto com a probabilidade, tá bom? Então, estocástico com determinístico. Determinístico, se você passou de uma dose, certamente vai ter problemas, tá? Como disse o caso lá do K19. Eu dei o exemplo do K19 no somático, mas não é um bom exemplo. É um exemplo bom para determinístico, tá? Então, você foi lá próximo do reator. Certamente você terá um problema, tá bom? Porque você passou desse limiar, tá bom? Bom, e finalizando aqui, né, essa primeira parte da aula, nunca se esquecendo que cada corpo vai apresentar, tá, uma resposta a essa radiação, tá? É, nós descobrimos a radiação ionizante e descobrimos efeitos benéficos e não tão benéficos assim, né, a partir de 1895, porém, a natureza, de alguma forma, aí, né, o nosso planeta Terra, ele trabalha, né, ele convive com a radiação ionizante desde a sua fundação. Quer você seja cristão ou não sei em que você acredita, mas ele está na formação da própria vida na Terra, tá? E existem lugares, né, lugares aí, regiões, no qual você tem, né, uma radiação um pouco maior, tá? Então, você não está livre disso em nenhum momento, tá? Na história da humanidade, né, nossa breve história da humanidade, nós temos essa exposição. Porém aí, tá? Existe esse reparo celular, essa resposta, né, no qual aí nós vamos nos adaptando a ela, tá? A gente vai se adaptando ao longo do tempo aí e tudo mais, certo? O que existe, né, a partir lá do Roentgen, né, Marie Curie e tudo mais ali, é que temos agora um trabalho muito mais próximo com a radiação ionizante, e esse trabalho mais próximo, mais diário com a radiação ionizante, em doses mais elevadas do que simplesmente passar em cima de uma mina de urânio, né, que está lá, sei lá, quantos quilômetros de distância, você sente alguma coisa quando passa ali por cima, aí isso vai trazer alguns problemas para o corpo. Quais são os problemas envolvidos, tá? Quais são os problemas envolvidos em diagnosticar exatamente aí quais são todos os efeitos biológicos? Bom, o primeiro problema, tá, vem aí dessa coleta de dados, tá? Coletar esses dados é muito complexo. Por quê? Quando você fala de segurança nuclear, você está falando de segredos de Estado, tá? E deixar que uma organização internacional mexa no seu aparato nuclear é extremamente complexo, tá? É muito difícil. Né? Você tem um caso aí do Irã, né? Porque se você tem tecnologia, né, suficiente aí para montar uma usina nuclear, você está a um passo de poder criar uma bomba atômica e você entra num grupo muito seleto, né, a nível mundial, tá? Então, coletar dados um pouco complicado. Quando tem uma explosão, um problema em uma usina nuclear, você tem a questão de que os países envolvidos nisso não informam de pronto, tá? Porque não é o tipo de coisa que
né, eu não sou contra o governo, tá? Não tenho por isso, mas entende que as pessoas, né, o governo não quer que as pessoas tenham pânico. Então, como é que ficamos sabendo, por exemplo, do caso de Chernobyl? Certamente não foi né, a República Soviética aí que anunciou um comunicado. Falou, gente, ó, vocês vão desculpar, mas teve aí um probleminha, lançou uma nuvem radioativa no ar, então, assim, a Europa inteira vai ser um pouco contaminada, mas, no fim, tudo vai dar certo. Não, né? Você tem países em volta ali que os medidores de radiação desses países disparam. E aí, né, você começa a ver velocidade do vento, direção do vento, para onde veio, para onde vai, e você vai chegando, então, na conclusão de onde vem isso, tá? Aí você fala assim, professor, por que que esses países, por que que eles ficam mexendo tanto com coisa nuclear, já que é tão ruim, já que pode causar tantos acidentes? Bem, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né? Eu comentei, esse slide seria o último, eu coloquei ele primeiro aqui, porque a gente sempre analisa acidentes, né, com radiação ionizante, acredito que isso seja muito perigoso, mas não seguir recomendações de segurança é tão perigoso quanto, tá? E todo mundo quebra braço o dia inteiro aí, né, em todas as cidades, então você tem uma situação que pode ficar extremamente complicada, né, se as pessoas não seguem regras de segurança. Mas perceba, né, vamos pegar os países ali, né, você tem uma questão tecnológica, né? Quem detém poderio nuclear, né? Países com grande desenvolvimento tecnológico, mas também tem uma questão de países que querem produzir energia elétrica e não têm condições iguais às do Brasil, né? Por exemplo, no Brasil tem muita usina hidroelétrica. Por quê? Nós somos um dos países com a maior quantidade de rios. Os nossos rios são rios encaixoeirados, né? Nós temos muitas quedas d'água, nós temos rios muito longos que permitem aí represar esses rios. Então, nós tiramos energia elétrica dali. Mas o Japão é um fiapo de país, né? É fininho, né? Estreitinho ali, e você não tem tantos recursos naturais. Né? Se você tem um rio ali, esse rio eventualmente está do lado de uma cidade, onde ele vai ser usado para pegar água, e aí se você montar uma usina hidrelétrica e inundar tudo, vai inundar a cidade inteira, né? Então não fica muito legal fazer uma coisa desse tipo. Então, quando pensamos nessa usina nuclear, é uma corrida para a produção de energia elétrica, tá? Mas há países, por exemplo, que é o caso da França, não há relatos de acidentes, né, de acidentes nucleares, tá? E eles dominam muito bem aí, usam bastante energia nuclear para produzir energia elétrica, tá? E estou fazendo esse comentário com vocês para a gente não pensar aí, tá, que a energia nuclear, não demonizar a energia nuclear, tá? Não demonizar. Inclusive, vocês podem sair da área da saúde e embarcar na área de produção de energia elétrica, e é um campo vasto, né? Encarar aí alguma linha de pesquisa, mestrado, doutorado e ir embora, tá? Inclusive, teve uma palestra hoje à tarde de uma tecnóloga em radiologia, que, aliás, é tecnóloga de radiologia, acho que depois ela foi fazer física médica, e aí foi para mestrado, doutorado, e trabalha nessa área aí. Tá? Então, assim, o céu é o limite, se você quer estudar, tem oportunidade, tem tempo, e outras coisinhas mais. Então, não demonizar essa energia nuclear, tá bom? Professor, mas tem a bomba nuclear. É verdade, gente, né? Infelizmente, você tem esse outro uso, né, dela ali. Mas nem entra na questão de acidentes, né? Não é um acidente exatamente. Mas acidentes acontecem porque as pessoas estão procurando produzir energia elétrica. Tirando ali o Brasil, né? Que, no caso, o César 137 foi negligência mesmo, né? Falta aí de fiscalização. É muito novo, é tudo muito recente, tá? No Brasil, nessa questão de energia nuclear, tá? Então, no nosso caso, foi um pouco mais de negligência. Não que Chernobyl tenha sido muito bonito, né? Vou estourar o reator 4 lá, também foi negligência dos engenheiros.
mas no nosso caso, né, poderíamos ter evitado certamente, tá bom? Então... Sim, professor, eu até comentar com o senhor sobre Chernobyl, que foi um erro deles, né? Foi um erro deles. Eu estava vendo vários casos, vários vídeos sobre o relato de Chernobyl, achei bem interessante. Não, é bacana. Lembra que eu comentei com vocês que eu ia passar alguns vídeos, alguma coisa? A série de Chernobyl era uma delas, mas ela poderia ser evitada. Há situações que evitar é muito complexo, né? A reação nuclear, ela não é constante, tá? Ela não é nada constante. Aí você tem uma certa normalidade, uma probabilidade, mas as coisas podem sair fora do controle, tá? Então, ali, uma série de acidentes que provam isso. No Japão, Fukushima, por exemplo. Por que teve um acidente nuclear lá? Vocês se recordam? Ai, gente, que saudade de perguntar as coisas para vocês responder para mim, a gente tem uma aula legal assim. Até então eu só sabia de Chernobyl, aí depois eu fiquei sabendo do Brasil estudando do Chernobyl, mas eu não sei desses outros não. Entendi. Fukushima, gente, essas usinas nucleares do Japão e também de outros países, elas são normalmente construídas próximas de rios, tá? Eu vou colocar daqui a pouco, tá? Eu vou fazer um resumo da nossa aula de hoje e aí eu vou colocar como que é o funcionamento, né, de uma usina nuclear. Então precisa de ter rio ou mar, tá? Do lado, para resfriar a água, porque o lance da usina nuclear é trabalhar com vapor, tá? Eu falo assim que a usina nuclear é meio que o meu malvado favorito, sabe? De primeira assim você fala, nossa, deve ser... Não, isso você analisa, você vê que ela é segura e ela trabalha com vapor d'água, tá? E Fukushima, então, ficava na área litorânea do Japão, né? Litoral, ela resistia a um nível de tsunami, tá? Vamos colocar que os tsunamis têm nível de 1 a 5. Ela resistia a um tsunami de nível 4, tá? E aí veio um tsunami de nível 5. Né? Então foi um acidente, claro, entendeu? Abriu, né? Você tem simplesmente abriu lá a usina no meio, tá? E totalmente problemático, tá? Só que no caso o pessoal agiu muito rápido, evacuando, só que como foi um tsunami que atingiu uma boa parte da região ali, até para você fazer análise foi muito difícil. Então, os produtos alimentícios ali, tipo leite, queijo, enfim, eles foram, como se diz, não foi proibida a venda para não sair dali, porque acabou tendo dois problemas. Um problema é um tsunami bater numa usina nuclear e rachá-la no meio. O outro problema, né, é esse tsunami cheio de energia levar, então, né, pedaços dessa usina ali. Não que ela seja uma nova Chernobyl, passa bem longe disso, tá? Passa bem longe. Mas, infelizmente, havia combustível nuclear ali, tá? Combustível nuclear e também água, tá? Que tem uma parte da água chamada água dura. A água dura é uma água que passa pelo reator, ela é uma água radioativa, tá? Isso se misturou com a água do mar, que vai do tsunami, então você imagine, né, o ruim que deu quando de Fukushima, tá? Porém, acidentes, tá? Acidentes e há um outro desenvolvimento, tá? Um outro desenvolvimento aí do pessoal que é engenheiro eletricista, na parte, então, de robôs, para fazer a análise em regiões onde nós humanos não podemos ir, tá? Então, é uma outra linha de pesquisa para ter menos pessoas lidando com esse tipo de reator, tá? Mas acredite, usina nuclear é bem segura, usa bem menos pessoas do que uma usina hidrelétrica, precisa de bem menos ajustes, tá? Só que, né, como tudo nessa vida, precisa de muito cuidado. Bom? Bem, então, era isso que eu queria fechar com vocês, né, e esse último slide falando aqui do reparo do celular, né, dizendo, então, que, né,
que foi para fechar a aula, que nós, né, nós como humanidade, nós podemos nos adaptar sim, tá? E mesmo expostos, nosso corpo pode reagir, e quando analisamos esse tipo desses efeitos, a tentativa, né, nossa aqui, lidando com a profissão de vocês, é de vocês seguirem as regras, né, seguirem as regras de segurança, e elas não foram desenvolvidas à toa, né? Então, você tem ali padrões. Eu não coloco fotos, tá? Isso eu acho que é uma coisa um tanto ética. Se você pesquisar, você vai achar alguma. Eu não gosto de colocar foto de gente com a pele queimada, de gente morta. Eu acho que a gente não precisa disso, tá? Em respeito às vítimas, em respeito à família dessas vítimas aí, né? Então, se vocês quiserem, digita lá, né? Sobre efeitos biológicos, vocês verão pessoas com as mãos queimadas. Então, assim, a chance disso acontecer com vocês, gente, ela é muito pequena. Claro, se vocês trabalharem, né, em hospitais aí particulares, ou, enfim, a chance de acontecer é pequena. Então, como a chance disso acontecer é pequena, cria uma falsa segurança, dizendo assim, então eu não preciso, professor, ficar atrás do biombo, para quê? Gente, as coisas acontecem em 10 elevado a menos 10 segundos, entendeu? É muito rápido. Então, o principal, né, problema que temos são os problemas dos efeitos estocásticos. É estar dentro da curva de segurança, mas ainda assim, né, ter ali problemas como câncer. E aí entra uma outra situação, tá? É que, claro que você não vai desistir do curso por saber que existe ali, né, uma margem, né, de risco. Você já entrou sabendo, tá? Mas uma outra coisa bastante importante, e eu acho que a Covid-19 está colocando, né, isso na pauta, né, e não estou louvando a Covid-19 por causa disso, pelo amor de Deus, tá? Mas é a questão das tais comorbidades, tá? Então, o que acontece? Nós, aqui, né, nós brasileiros, não é síndrome de vira-lata, mas nós homens, vou falar dos homens pelo menos, né, que eu tenho mais base. Nós homens, nós cuidamos muito pouco da nossa saúde, tá? A gente, é bem provável que os jovens que vocês, né, que são alunos aqui, vocês pensam em ir ao médico depois dos 40 anos por causa da próstata. É a data limite que vocês têm. Eu falo, professor, eu depois dos 40 eu sei que eu tenho que ir lá porque pode me dar um câncer, né? E já as garotas, né, claro, se o local permite, né, se tem atendimento, nananana, mas as garotas têm aí um atendimento durante a infância, garotos também, né, mas assim, o garoto, depois ali que ele sai da infância e entra na pré-adolescência, nunca mais vai ao médico. A garota não, a garota, ela sai da infância, ela entra na pré-adolescência, tem a sua menarca, a primeira menstruação, e ela vai no médico quase todo mês, né? Ou, pelo menos, numa quantidade de vezes aí maior que a do homem, sei lá, uma vez por ano, tem que fazer um exame de Papa Nicolau, né? Enfim, né? Verificar lá uma vacina de HPV, algo desse tipo. Então, mas assim, de maneira geral, tá? De maneira geral, nós não temos um cuidado muito grande com a nossa saúde, tá? Problemas com obesidade, né, a questão de fumar, né, enfim, eu não sei se vocês já ouviram isso, né, minha mãe fala muito disso, eu não vou no médico, né, porque o médico, ele sempre arruma alguma doença em mim, né, parece mecânica quântica, né, mecânica quântica a gente fala, né, o gato de Schrödinger, né, ele tá vivo e tá morto, né, você só vai saber se abrir a caixinha, então, enquanto você não abrir a caixa, ele tá vivo e morto, né, você acredita que ele tá vivo, beleza, né, não abriu a caixa, não sabe o que está acontecendo ali. E no caso, é bastante importante que, enquanto profissionais da saúde, tá, vocês cuidem da sua saúde, tá? Cuidem bastante aí, porque, infelizmente, a minha aula de hoje, ela não é tanto para você verificar nível e tudo mais, porque você tem uma legislação vigente, tem uma série de coisas que vão te amparar legalmente ali. Se você tiver um problema no seu trabalho de uma dosagem maior,
e o seu patrão não viu, ou fez pouco causa, você entra com uma ação na justiça, a causa ganha, isso vai embora. Sua aposentadoria também, você consegue aí de uma forma ou de outra. A gente está falando aqui, gente, de coisas que são maiores do que dinheiro, tá? Falando aí da sua saúde, tá? Então, enquanto profissionais da saúde, é muito importante, tá? Vocês cuidarem das outras pessoas, mas cuidarem também de vocês, tá? Vocês aí cuidarem, né, da questão de peso, né? Estou fora do peso, não estou fora do peso, pratico um exercício, não pratico um exercício, fumo, não fumo, tenho uma boa alimentação, não tenho uma boa alimentação, né? Ah, eu posso trabalhar só 4 horas por dia, que eu já ganho um salário tal, pô, professor, mas o dia tem 8 horas, né? Então, vou trabalhar bastante, vou trabalhar mais, vou dobrar o meu, né, eventualmente aí as coisas, dobrar o meu turno, ganhar dinheiro. Então, assim, é bastante importante que se cuide da saúde, tá? Da sua saúde, porque, infelizmente, tá? Infelizmente, não há níveis seguros. Né? Você trabalha com um problema não, né? Você trabalha com um aparato aí que, infelizmente, é muito espinhoso, tá? Isso pode ser, quando eu falo isso para vocês, é claro que eu também penso em mim, tá? Você fala assim, professor, como assim? É porque tudo isso que eu falei para vocês, ela vale para vocês que trabalham na área da saúde, mas ela vale para mim também enquanto professor, tá? Porque, né, eu posso trabalhar só no período da manhã, só no período da tarde, né? Ou talvez não, porque o salário fica bem pequenininho, né? Mas tudo bem. Mas, assim, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu fico muito tempo de pé, agora eu tô ficando muito tempo sentado, né? E a coluna tá sentindo. Eu nunca tive que usar munhequeira, tô tendo que usar munhequeira. Às vezes, um dia é o esquerdo, um dia é o direito, tem dia que é os dois. Fazia muitos anos que eu não tomava um remédio anti-inflamatório, e agora estou tomando remédio inflamatório. Então, o que eu acabo percebendo? Eu sou novo, né? Não é questão de novo e velho, né? Mas, assim, poderia estar cuidando um pouco mais da minha saúde, tá? Então, eu não posso dar conselho para vocês tão novo assim, né? Ou não tão novo, né? Com 34 anos. Mas cuidem, em primeiro lugar, de vocês e da sua saúde, tá? Porque se em algum momento esse efeito estocástico bater na sua porta, tá? Vocês estão bem preparados para isso. Bom, essa é a mensagem, esse é o fim da nossa aula de hoje, tá? Mas vamos fazer um resumo da nossa aula, então? Pegue o seu caderno aí, vamos fazer um resumo desses efeitos nossos todos aí. Vamos catar aqui uma folha, vou ligar a minha câmera para a gente poder, então, fazer um resuminho. Deixa eu só parar aqui minha apresentação, ligar a câmera, tomara que ligue a câmera correta. Tum. Então, efeitos biológicos da radiação ionizante. Radiação ionizante. Vamos lá, a primeira classificação, então, né? A primeira classificação que nós tivemos é sobre a questão do direto e indireto. Então, vamos colocar assim. Direto e indireto. A gente já volta, tá? Direto e indireto. Depois, classificamos em agudos e tardios. Depois, em somáticos ou hereditários. E, finalmente, em estocásticos ou determinísticos. E eu acho que minha câmera não está aparecendo. Opa!
Determinísticos. Desculpa, Grazi, o que você comentou? Eu estava olhando a folha e não olhei a tela. Ah, a Kellen colocando aqui, né? A Kellen tá nos finalmente, né? Nos estágios, no começo todos se preocupam, depois nem ligam mais e vão levando a radiação, a gente não vemos, mas deve ter cuidado. Pode, gente. Deus o livre. Baixar a folha é deixar ela assim? Tá. Então, temos aí 1, 2, 3, 4 classificações. Primeira classificação, direto ou indireto? Direto quando atinge a célula em cheio. Espera aí. É que na horizontal, ainda assim, ela não me pega a folha inteira. Mas eu vou tentar aqui, Fátima, só um minutinho. E se eu fizer assim? Quer ver? Coloco isso aqui. E aí eu coloco assim. Aqui. Eu escrevo assim. E aqui. Melhorou assim? Que acho que agora dá para ver na tela inteira, né? Até aqui. Bom, vamos fazer assim mesmo. Pronto. Fechou. Alguém pode me dar um ok? Se está conseguindo ver tudo? Obrigado. Então, direto. Direto quando atinge, né, uma célula. Então, atingiu uma célula em cheio. Tá? Então, foi um efeito direto. Indireto quando quebra a água e, então, existe ali um radical livre. Tá? Eu não sei se vocês... Claro que vocês viram, né? Mas sabe aquela coisa? Comer verdura é bom porque combate os radicais livres. Tá? Combater os radicais livres é literalmente limpar o corpo dessas possíveis toxinas. Tá? Limpar o corpo das possíveis toxinas. Aí entra a questão da alimentação, né? Que ela é bastante importante para o nosso corpinho. Quanto aos efeitos agudos e tardios. Efeitos agudos e tardios refere-se ao tempo, tá? Ao tempo de aparição, então, desses sintomas, tá? Então, aqui, direto ou indireto, nós estamos referindo, né, se pega uma célula ou não, o quanto afeta uma célula, afeta a célula de forma direta ou indireta. Os agudos e tardios refere-se, então, ao tempo para aparecer sintomas, tá? Tempo para aparecer sintomas. No caso, nosso parâmetro é 60 dias. Agudos, abaixo de 60 dias, e tardios, acima de 60 dias. Certo? Efeitos do tipo agudos, né, que aparecem com menos de 60 dias, então, enjoo, náusea, né, como se diz, uma queimadura, tá? Então, entra ali nos agudos. E os tardios, tá? Um eventual câncer. Mas pode ser que, gente, não seja só câncer, tá? Só que aí são casos que acontecem mais na radiologia industrial. Tem um acidente, né, de uma pessoa que ela pegou uma ponteira, tá, igual essa aqui, do tamanho dessa tampinha, de material radioativo, e levou embora para casa, tá, e carregou ela muito tempo no bolso. Então, foi muita célula morta, tá? E aí, como, né, uma radiação durante um bom tempo, muita célula morta,
né, por aquela radiação, o corpo não conseguiu reparar totalmente os danos, tá? A pessoa morreu depois de meses, tá? Mas efeito tardio, tá? Às vezes não é um câncer, tá? É uma queimadura, mas uma queimadura que o corpo não consegue lidar com isso, tá bom? O efeito do tipo somático. O efeito somático atinge apenas o indivíduo. Tá? Então, aqui quantas pessoas foram afetadas? Somático, apenas o indivíduo. O hereditário vai afetar a sua prole. Tá? Eu vou passar, então, para a família, literalmente aí. Tá? Passar para a família. Vocês sabem de casos, né, de problemas genéticos, né, que todos da família possuem, ou de doenças mesmo, né? É o caso da diabetes, né, que são doenças hereditárias, ou mesmo câncer, alguns tipos, tá bom? Então, o somático é um indivíduo e hereditário afeta a prole. O estocástico, ele está dentro do limiar, tá? Ele está dentro das faixas de segurança. Ele está, apesar de estar dentro da faixa de segurança, conforme há mais tempo de exposição e aumento da dose, porque você tem um limite. Quanto mais próximo desse limite, pior, claro, tá? A ideia é que tem um limite, ficamos bem abaixo dele, tá? Depois eu coloco a tabela exatamente disso. Eu coloquei, na verdade, essa tabela falando de dose em umas aulas anteriores, tá bom? Então, o estocástico, ele está abaixo do limite. Do que chamamos de uma dose letal, tá? Ou de uma dose que certamente vai causar um problema. O determinístico já está acima do limite. E estando acima do limite, aí ficou difícil de defender, né? Aí algum problema, infelizmente, vai ter, tá bom? E é claro que a gente pode ter uma junção, né, de um ou outro aqui, tá? Então, vou colocar aqui a relação é com limite, tá? E no somático e hereditário é quantas pessoas são afetadas, né? Então, pessoas afetadas. Vou colocar essa diferenciação. Um tempinho para você copiar. Se você quiser tirar uma foto, coloca no grupo também, mas sim, podemos aproveitar esse momento para estudar. Copiadinho, pessoal? Posso passar para frente? Alguém mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Explica a última, estocástico e determinístico. Uhum. O estocástico, Luiz, ele vai acontecer com alguém que um trabalhador, tá? E ele recebe, então, uma dose anual que está na faixa de 50 milisievert. Está abaixo aí, né? Em 5 anos, ele atinge 50 milisievert, certo? Só que o que pode acontecer é que, mesmo estando abaixo do limite, ele tem uma probabilidade, existe a probabilidade
dele ter algum problema de saúde relacionado a essa radiação ionizante. É um efeito estocástico, tá? Que vem aí, né, desse tempo, né, que se está lidando com a radiação ionizante e também com a dose, né? Se a dose for maior, a probabilidade aumenta, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um trabalho de probabilidade na próxima aula, tá? De como que é essa questão da probabilidade, né, que as pessoas fazem, tudo mais aí, é bastante interessante, tá? Existe uma curva chamada curva da Gaussiana, os fenômenos são bem estudados. O determinístico, tá? A pessoa está trabalhando acima do limite, tá? Então, se ela está trabalhando acima do limite, tá? Ela tem efeitos chamados de efeitos determinísticos, tá? Professor, os efeitos determinísticos, eles são classificados eventualmente como agudos? Sim, tá? Se você trabalha acima do limite, é que quando você trabalha acima do limite, a sua probabilidade de ter problemas aumenta muito, tá? Alguns fatalmente acontecerão, né? Queimadura, cair cabelo, né? Ou até mesmo câncer, tá? Então, pensamos aí, se você trabalha abaixo do limite, há uma probabilidade, acima do limite, essa probabilidade estoura. Melhorou? Depois eu vou pegar o slide, pessoal, transformo em PDF e coloco para vocês lá, tá bom? Posso passar para a última parte da minha aula de hoje? E eu vou consumir mais uns 5 minutinhos da vossa atenção. Então, seguindo o jogo aqui, quero compartilhar com vocês o seguinte, tá? Depois eu posso mandar essa foto. Uma guia. Aqui. Então, vocês estão vendo uma usina nuclear. Eu só queria falar rapidamente como ela acontece. Então, exatamente aqui se encontra o reator nuclear. O reator nuclear, ele tem um sistema fechado, tá? Um sistema fechadinho, ok, de água. Essa água, ela como se diz, ela é guardada de tempos em tempos, tá? Essa água é guardada, essa água, como ela banha literalmente as barras de combustível ali, o combustível nuclear, ela tem uma carga radioativa, tá? Então, essa água, ela é guardada. Aqui tem uma pressão, né, bastante elevada, temperatura elevada. Essas barras de controle são as barras que vão aumentar ou diminuir a quantidade, né, de fissão nuclear que ocorre ali. No caso da usina de Chernobyl, eram usadas barras de grafite. O grafite é um bom absorvedor. O problema é que o grafite, se a temperatura se eleva demais, pega fogo. E aí não se utiliza mais barras de grafite, tá? Ah, professor, o que eles descobriram antes? Gente, em engenharia, tá? E também na área da saúde, enfim, em ciência de uma forma geral, muitas coisas são por tentativa e erro, tá? Uma coisa que eu fiquei de comentar e não comentei, até essa questão dos efeitos, nós temos um grande problema de saber quais são os efeitos, né? Primeiro, é a questão que as pessoas não dão os dados, e a outra é que eu não posso ficar testando, né? Como é que eu sei o efeito de uma bomba nuclear, por exemplo? Quando o pessoal jogou ela em Hiroshima e Nagasaki, já se sabia dos efeitos, né? Eu já comentei com vocês, o pessoal colocava, então, corpos, né, animais em volta de onde a bomba iria estourar, e depois era feita análise. Aí isso é muito difícil. Então, você experimentar. Muita coisa é por tentativa e erro. Então, a gente fala tanto da segurança para dizer o seguinte, se você seguir os padrões, os protocolos de segurança, safe. Tudo tranquilo. Bem, então essa água aqui, ela atinge alta temperatura. Essa água muito, muito, muito quente, tá? Ela vai esquentar outro sistema de água, um sistema secundário aqui. Esse sistema secundário de água vai tornar-se vapor, vai girar as turbinas e produzir eletricidade, tá?
Essa turbina é a mesma turbina de Itaipu, tá? Só que a diferença é que aqui passa vapor, em Itaipu passa água fria. É a mesma turbina que gira um gerador de uma usina eólica, para quem já foi, né, para o Nordeste, ou mesmo aqui na região sul, eu esqueci o nome da cidade agora, que tem aqui perto, Palmas, né? É a mesma. Então, você pode girar uma turbina com vapor, com água fria, ou com ar. Essa água que sai daqui, sai quente ainda, né? Vapor ainda. Para voltar a ser água, então, ela é refrigerada por um terceiro sistema de água, tá? Esse terceiro sistema de água, então, refrigera, faz a água, né? Faz o vapor tornar-se água, volta e recomeça o ciclo. Só que essa água que passa por aqui para resfriar, ela recebe energia e parte dela evapora. E aí você vê aquelas torres, né? Com aquela boca enorme, saindo uma, entre aspas, fumaça branca. Aquela fumaça branca não é fumaça, aquilo lá é vapor d'água, tá? E para resfriar, utiliza a água do rio, tá bom? Pô, professor, eu estou lembrando de um desenho animado muito interessante, estou lembrando dos Simpsons, né? Então, na cidade dos Simpsons, o Homer, ele trabalha numa usina nuclear, tá? E você tem lá que o peixinho tem 3 olhos. Então, infelizmente, professor, não sei onde está o seu Deus, mas, então, a água é radioativa, tá? Na verdade, não, gente, tá? A água não é radioativa, essa água da torre de esfriamento, só que eleva, sim, a temperatura e, eventualmente, pode causar um dano, né, ao ecossistema daquela região, tá? Mas é para isso, você faz estudos, né, para verificar se foi ou não, né, tão afetado assim, da viabilidade, né, e você analisa a relação custo-benefício com relação à natureza, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês acerca da usina nuclear, tirando um pouco essa questão de achar que ela é um problema. Professor, e quando isso aqui não é mais utilizado, o que nós fazemos? E isso vai ser colocado em esse combustível nuclear usado, o lixo nuclear, ele ainda é radioativo, vai demorar alguns milhares de anos para deixar de ser radioativo. Então, ele deve ser guardado. Gente, nenhum problema em guardar material radioativo. Você pode guardar lá tranquilamente, só as pessoas não irem lá, tá? Esse mundo é grande, gente. Não parece muito, não, mas esse mundo é muito grande, tá? E se você enterra isso a alguns, né, metros com concreto, chumbo, fica bem guardadinho, tá? Professor, por que eles falam, então, que o lixo nuclear é um problema? Bem, aí basta você se recordar de alguns filmes em que o vilão vai catar o lixo nuclear, vai colocar no míssil e lançar ele para estourar no meio da cidade. Então, o grande problema do lixo nuclear não é o seu armazenamento, tá? Mas é pessoas mal intencionadas pegarem esse lixo nuclear e jogarem em outro lugar, tá? E isso sim é um problema, tá bom? E falando de lixo, só para fechar aqui, existem países que vocês já viram aí, né? Maravilhosos. Nossa, professor, todo lixo de lá é reciclado. Nossa, não tem lixo naquele país. Gente, não se engane. A exportação de lixo, ela é muito grande, tá? Principalmente na região do Oceano Índico da África. Ali o pessoal joga de containers e containers de lixo, tá bom? Que vem daqueles países onde o IDH é bastante alto, tá? Então, o lixo é uma questão bastante problemática, mas é por culpa das pessoas, tá? Que as pessoas são mal intencionadas, não exatamente o lixo. Professor, o senhor é um defensor meio árduo da energia nuclear. Sou, tá? Eu acho que a gente podia evitar grandes problemas usando energia nuclear. Pena que não acontece assim. Minha gente, então, ficamos assim. Dia 11, então, é feriado, tá? Porque diz recesso, tá bom? Deixa eu só tirar um print das pessoas que estão aqui, por favor, pelo amor de Deus, não sumam. Vocês já entraram lá, né, como se diz?
no portal, né, para registrar a presença, tá, de vocês também. Deixa eu tirar um print aqui, só um minutinho. Abre. Deixa eu parar de gravar. Só um segundinho, Rayane. Eu não tirei o seu ainda, que você estava no último.